Nascidos como vermes do corpo do Jotun Ymir, essas criaturas forjaram as mais poderosas armas dos deuses. Mjolnir, o martelo de Thor. Gungnir, a lança de Odin que nunca erra o alvo. Ulimbursti, o javali de guerra de ouro de Freyr. E tantos outros artefatos fundamentais para a manutenção da Ordem dos Nove Reinos. Sim, eu estou falando dos Dvergar, os anões da mitologia nórdica. Ei, Vinir, eu sou o Dugan Hamasmider, tatuador especializado em tatuagens nórdicas. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas criaturas tão enigmáticas, odiadas por muitos, amadas por outros, mas que são tão importantes, que servem como inspiração até hoje para jogos, literatura fantástica e, é claro, tatuagens. O termo Dverga deriva do proto-germânico Dvergas, possivelmente seja um cognato com a palavra em sânscrito Dvaras, que significa simplesmente demônio, ou talvez com o lituano Dvasas, que significa espírito. Outra possibilidade linguística é que esse termo seja uma variação do verbo em proto-germânico vergana, que significa apertar, comprimir. De qualquer forma, é importante percebermos como eles são descritos nos textos nórdicos para que nós possamos entender de fato qual é a sua natureza. No reino dos Elfos Negros, Svartalfheimr, eles vivem no submundo, em uma terra chamada Nidavellir, que significa literalmente terra de baixo. E sob nenhuma circunstância, eles devem tocar a luz do sol, ou seu destino é tornarem-se pedras, como aconteceu com Alvis, que tentou desposar a filha de Thor, e o deus o ludibriou a ficar em seu salão até o amanhecer, quando então os raios de sol o petrificaram. Embora Snorri os descreva como vermes saídos das pernas de Ymir, na Völuspá eles são descritos como tendo forma humana. No poema Alvismal, o deus do trovão menciona a aparência monstruosa do anão, e o questiona se ele havia dormido com os mortos, pois o seu nariz tinha uma aparência degradante. Os Vergar são dotados de saberes mágicos poderosos, capazes de criar coisas incríveis como as armas dos deuses, ou até mesmo os poderosos grilhões que prenderam uma fera gigantesca, o lobo Fenrir, tão poderoso, mas que não conseguiu quebrá-las. No entanto, eles quase nunca são bons. Na história que conta sobre a criação do hidromel da poesia, os Vergar desvivem Kvasir e usam o seu fluido vital para usarem como ingrediente principal dessa bebida inspiradora. Na Ynglinga Saga, um Dverga atrai um rei chamado Svegdir para dentro de uma pedra que o leva a um salão repleto de Jotnar que o devoram. Seus nomes também dizem bastante sobre suas naturezas sombrias. Como exemplo, nós temos Naur, que significa cadáver, ou Nauin, que significa aquele que se assemelha a um morto. Temos também Nori, que significa o navio afundado. E o mais curioso, na minha opinião, Althiolfr, que significa o ladrão da cerveja. No entanto, outros nomes e histórias dos Vergar inspiraram J.R. Tolkien a criar personagens narrativas, como por exemplo Gandalf, o portador do cajado, e Durin, o sonolento. No mito de Andvari, um anão amaldiçoa um anel, causando a queda de diversos heróis, inspirando o autor a criar a Sociedade do Anel. E aí, qual artefato criado pelos Vergar você gostaria de ter tatuado na sua pele? Comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixa um like, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal para mais curiosidades sobre tatuagens e cultura nórdica. Farvel!